Olá, eu sou a Luciana Rocha, enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. E hoje você vai aprender comigo a avaliação da sensibilidade protetora nos pés do paciente diabético. Essa é uma das boas práticas para atuação nos territórios de trabalho na atenção primária. Por que avaliar a sensibilidade nos pés do paciente diabético? Vamos citar 4 pontos: prevenção de úlceras associadas ao diabetes, a perda de sensibilidade, ela aumenta o risco de lesões nos pés, a neuropatia periférica é comum no paciente diabético e a avaliação, ela pode prevenir úlceras e amputações. Qual é a principal causa de complicações diabéticas? Gente, a principal causa é a hiperglicemia crônica, acima de 200 miligramas por decilitro. Esse é o principal fator associado ao surgimento e complicações nos pés dos pacientes diabéticos. Citando complicações relacionadas à hiperglicemia, com lesão em grandes vasos, macroangiopatias ou vasos menores de menor calibre, como microangiopatias, podemos exemplificar a retinopatia, as nefropatias, e temos também as neuropatias relacionadas ao sistema autonômico, focal ou a polineuropatia motora e sensitiva, que vai estar diretamente relacionada com a úlcera nos pés do paciente diabético. Lembrando que, ao se referir aos pés do paciente diabético, não se usa mais o termo pé diabético, para evitar estigmatizar o paciente e trabalhar o tempo todo com uma clínica ampliada, um olhar holístico, não só para os pés do paciente. Como macroangiopatias, podemos exemplificar as coronariopatias, doenças cerebrovasculares e a doença arterial periférica, que vai estar diretamente relacionada com a complicação das úlceras nos pés dos pacientes diabéticos. Quais seriam os sinais e sintomas da polineuropatia diabética? O que o paciente vai chegar para você, profissional, e vai queixar quando está surgindo a neuropatia nos pés dele? Ele pode te relatar diminuição da sensibilidade dolorosa, vibratória, pressão, temperatura. Ele pode relatar uma distribuição em bota e luva da diminuição da sensibilidade, causando ali uma dormência, cãibra, dor. O paciente pode relatar a sensação de agulhada, aquecimento. Esse paciente pode adquirir uma instabilidade postural, ardor, formigamento nos membros, deformidades e outros achados. Quando fazer o exame dos pés do paciente diabético? No mínimo uma vez por ano. Todo paciente diabético deve passar pelo nosso atendimento para que seja rastreada a neuropatia diabética. Eu, enquanto enfermeira, posso realizar o exame, você aí também, o médico da equipe e a equipe multiprofissional. Todos esses profissionais podem realizar o teste que nós vamos aprender a fazer hoje. A perda de sensibilidade protetora é a incapacidade de sentir estímulos que normalmente protegem os nossos pés. O paciente ele não vai perceber sensações de pressão, dor, vibração e temperatura, conforme falei anteriormente. Isso já indica neuropatia periférica estabelecida. O que nós vamos aprender é como testar e confirmar isso. Fatores que aumentam o risco de surgimento de úlcera no paciente diabético: pele ressecada, pés com rachaduras, hipertrofia da musculatura, pacientes com os pés planos ou os pés muito cavos. Isso pode acontecer por um processo chamado glicação, onde a glicose se une às proteínas das articulações, ao colágeno, tornando as articulações mais rígidas e inflexíveis. A inflexibilidade do tornozelo, ela pode alterar a forma correta de pisar. E esse paciente que passa a pisar de forma incorreta tem o peso corporal mal distribuído. A mudança na anatomia, tornando o pé plano, aumenta as chances de surgimento de úlcera, como mostra ali na terceira figura, uma úlcera já instalada no pé plano. O paciente também pode sofrer deformação nas articulações dos dedos e pode adquirir uma anatomia de dedos em garra. Outros fatores que também aumentam o risco de surgimento são os problemas circulatórios.
são os calos, os joanetes e aquele problema relacionado à glicação, que reduz a mobilidade articular, ele pode acontecer também nas mãos e com um teste simples ser percebido quando se pede ao paciente para unir as mãos, o paciente tem uma dificuldade de colocar as mãos naquela posição de prece. As lesões que são pré-ulcerativas, os calos, as bolhas, as infecções fúngicas em pele interdigital, as unhas encravadas, espessadas, endurecidas ou mal direcionadas. E na última figura, tunga penetrans é o famoso bicho de pé. Pode ser também um fator que leva, né, à úlcera. Agora, vamos mostrando um pouco da úlcera já instalada no pé do paciente. Quais seriam as características encontradas? Uma úlcera redonda, elíptica, né, mais oval, pode ser profunda, ter bordas uniformes, hiperceratóticas, né, com excesso de queratina nas bordas. Quanto à localização, é mais comum na região plantar e dorsal dos dedos, cabeça dos metatarsos ou arco do pé e calcanhar. Quanto à dor, o paciente pode manifestar que não sente nenhuma dor ou que apresenta uma disestesia, uma pequena alteração da sensibilidade, ou uma hiperestesia, muita alteração da sensibilidade. Quanto à temperatura, o membro pode apresentar-se quente, com coloração rósea, mas tendo ainda os pulsos presentes. Agora eu vou mostrar para vocês o monofilamento de 10 gramas. Esse é o padrão ouro utilizado para fazer o teste. O monofilamento é chamado de estesiômetro também. Esse da foto é o Semmelweis de 10 gramas, utilizado para testar no mínimo 4 pontos plantares para rastrear a neuropatia periférica. Como realizar a avaliação? Primeiro, nós vamos orientar o nosso paciente. A pessoa deverá ficar sentada, de frente para o examinador, com os pés apoiados de forma confortável. Demonstrar para o paciente como será feita a avaliação. Como será o teste do monofilamento, utilizando uma área da pele com sensibilidade normal. Vamos solicitar à pessoa que feche os olhos. O paciente, ele vai ficar sentadinho na nossa frente, com as pernas esticadas, os pés apoiados de forma confortável e os olhos vão ser fechados para que ele tenha uma melhor sensibilidade durante o teste. O filamento é aplicado sobre a pele perpendicularmente, como mostra a primeira figura, produzindo uma curvatura no fio. Mas essa curvatura não deve encostar-se à pele da pessoa, para não produzir estímulo extra. Áreas com calosidades devem ser evitadas, porque o paciente ali vai ter uma sensibilidade já alterada. Se o filamento escorregar na pele no momento do toque, não considerar a resposta e repetir o teste no mesmo ponto. Começar o teste com o fio a uma distância de 2 centímetros da área a ser testada. Tocar a pele com o filamento, mantendo sua curvatura por 2 segundos. Solicitar ao paciente que responda sim quando sentir o toque ou não caso não sinta e perguntar onde sente a pressão, pé direito ou pé esquerdo. Repetir a aplicação 2 vezes no mesmo local, mas alternar com pelo menos uma aplicação simulada, quando nenhum filamento é aplicado na pele do paciente. Isso para a gente testar também se o paciente está realmente sentindo. Então, das 3 perguntas realizadas, uma vai ser uma pergunta simulada. Em um total de 3 perguntas em cada um dos pontos vermelhos da figura anterior, que mostra um ponto na região plantar do hálux e 3 pontos abaixo, os 3 pontos vermelhos estão localizados na cabeça dos metatarsos do primeiro, terceiro e quinto artélio, que são os dedos dos pés. Primeiro, terceiro e quinto dedo do pé. Esses são os pontos que serão testados. No caso de resposta positiva e negativa em um mesmo ponto, considera-se o teste normal caso a pessoa acerte 2 das 3 tentativas. E considera-se teste anormal na presença de 2 respostas incorretas. A perda de sensibilidade protetora já vai ser considerada estabelecida se dos 4 pontos, pelo menos um o paciente não sentir. Quais são os cuidados com o monofilamento? O monofilamento não é de uso individual ou descartável. Por isso, recomenda-se que ele seja limpo
com água e sabão após cada uso. Não há necessidade de que o produto passe por um processo de esterilização, mas é recomendado que o monofilamento fique em repouso por 24 horas a cada 10 pacientes examinados, para que ele mantenha a sua tensão de 10 gramas, né? Para continuarmos testando ali as fibras grossas com pressão, e a vida útil desse produto do monofilamento é de 18 meses. Orientações para o cuidado com os pés do paciente diabético. Precisamos orientar muito bem o nosso paciente para examinar diariamente os pés, informar a equipe quando surgir calos, rachaduras, alterações de cor ou úlceras, evitar o uso de meias muito apertadas, com elásticos muito apertados, lavar os pés, secar bem, hidratar a pele, não utilizar hidratantes entre os dedos, não remover calos ou unhas encravadas em casa, utilizar calçados adequados, que não vão ser perfurados facilmente, que não vão apertar áreas de deformidades dos pés, cortar as unhas de forma reta e horizontal, lavar os pés diariamente com água morna e sabão, evitar a água muito quente e secar sempre muito bem, principalmente entre os dedos. Esse foi o vídeo que ensina para vocês como realizar o teste, a avaliação de perda de sensibilidade nos pés do paciente diabético. Esse é o meu contato em caso de dúvidas, as referências utilizadas, inclusive o livro de boas práticas, que é uma referência super atual de 2025 para nós profissionais da atenção primária. E muito obrigado para você que assistiu até aqui.